ler São Lucas capítulo 3. Amém? Melhor dizendo, São Lucas capítulo 2, verso 22. E cumprindo-se os dias, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Amém. Amém. Vou desligar isso aqui. Senhor Jesus Cristo, aqui está, Pai, o Robin Wesley de Santana Moura. Eu apresento ele, Senhor, em tuas mãos, para que tu tome conta dele, Senhor. Faz dele, Senhor, um varão, um homem, Senhor. Se esse tempo vir, Pai, se tiver um futuro para a humanidade, que ele possa, Senhor amado, ser um varão valoroso. Que ele possa seguir o caminho do Evangelho. Este caminho estreito e apertado, Senhor. Este caminho difícil, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, apresento esta criança para ser consagrado a Ti. Tu podes, Pai Celestial, fazer isto. Faz dele, Senhor, um varão valoroso em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, né? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, nos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. São Lucas capítulo 17, versículo 20. Leamos. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, é tão bom poder ler Tua palavra, poder meditar nela, Senhor.
nós estamos sobrecarregados de tanto que fazer neste mundo, de tanta luta, tanta dificuldade, mas uma coisa estamos seguros: quando abrimos tua palavra, nós lemos ela, sentimos o refrigério. E lembramos do salmista que diz: o Senhor refrigera a nossa alma. Amém. Deitar nos faz em pastos verdejantes. Ó Pai de misericórdia, abençoe todos os irmãos que vieram aqui, que eles não venham sair daqui, Senhor, vazios, mas que possam sair daqui cheios da tua graça, cheios da tua bênção. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos, como já sabemos, vivendo na hora do arrebatamento, praticamente. O irmão Brana diz que essa é a 0 hora. Quem já leu a mensagem Contagem Regressiva sabe do que nós estamos falando. O irmão Brana diz que começa a contar regressivamente. E esta era que estamos vivendo é 0, certo? É 0 hora. E nós encontramos muitas pessoas nesta mensagem que ainda estão às palpadelas, principalmente aqueles que ainda nem sabem que os selos foram revelados. Tem irmãos da mensagem que não sabem nem que os trovões foram revelados. Estão lá embaixo e estão precisando de ajuda. Ele simplesmente diz assim: o Cordeiro não saiu do trono. Eles dizem, porque eles acham parágrafos das mensagens do irmão Brana, onde o irmão Brana fala do trono de misericórdia, quinto selo 235, que tem que ter um lugar de sacrifício ali no céu. E eles se agarram a essas coisas e eles vão naquele caso. Nós vamos ficar com o que Brana falou, que o irmão Brana falou, e vocês estão fora do que ele falou. Mas você tem que entender que o irmão Brana falou as duas coisas. Eu sei que o irmão Brana disse que a era de Laodiceia não terminou. Eu sei disso. Eu já preguei isso aqui para vocês. Inclusive ele disse: nunca falei isso. Se eu falei, me entenderam mal. Mas também eu sei que ele disse que ela terminou. No parágrafo 120 da mensagem, quem dizeis ser este? 20 dias depois dessa outra, que ele diz: Laodiceia está terminada. Estou fazendo um livro, que era a exposição das 7 eras, que já tinha sido feita, porém está sendo editada pelo irmão Linveio, que está saindo muito próximo para falar sobre esta era de Laodiceia, para mostrar para vocês que ela já terminou e que ela está acabada ali, e que Cristo está fora dela e que ele não vai mais entrar a voltar. Vamos ser sinceros, o irmão Brana falou duas coisas, né? Vamos ser sinceros quando ele diz no parágrafo 141, creio que da mensagem perguntas e resposta 4, ele disse: os selos, o tempo não terminou quando os selos foram abertos, mas o tempo só vai terminar depois do milênio. Você sabe o que é o milênio? São 1000 anos. Depois do arrebatamento tem que haver 1000 anos de paz na terra, para depois vir o novo céu e nova terra. Pelo menos essa é aquilo que nós sabemos. Tem outros irmãos que têm uma outra versão do milênio, nós respeitamos isso. Mas pelo menos é outro assunto também que o irmão Brana falou duas coisas. O irmão Brana falou que Gog é a Rússia. E você pode colocar a guerra de Gog e Magog. Nós já aprendemos que é uma guerra que vai acontecer 1000 anos depois da guerra do Armagedon. Mas o irmão Brana vem e diz, creio que a mensagem pergunta e resposta sobre o Espírito Santo, que ele diz: Gog é a Rússia, e não vai haver Rússia depois do milênio. Então são coisas que nós devemos ser sinceros com o povo e não ficar dizendo: ele nunca disse tal coisa. Ele disse sim. Talvez nós que não estejamos compreendendo, mas que disse. Então no parágrafo 150
No parágrafo 141 desta mensagem ele diz: os selos não terminaram, o tempo não terminou quando os selos foram abertos, mas o tempo só vai terminar depois dos 1000 anos, porque até no milênio ainda é tempo, diz ele. Aí depois você vai para o parágrafo 150 da mensagem: qual a atração da montanha? Ele diz: as grandes máquinas não viram isso se levantando lá. Aquele anjo desceu ali para dizer que o tempo tinha terminado. Por quê? No parágrafo 142 da mensagem, qual a atração da montanha, ele disse que aquilo que aconteceu no mundo do pôr do sol foi aquele anjo forte de Apocalipse 10, não 10 verso 7, mas 10 do verso 1 em diante, descendo com o livro aberto na mão. E quando ele fez isso, ele colocou um pé na terra e outro no mar, disse que o tempo não era mais. E quando ele fez isso, tinha alguém na terra para receber o livro, tinha que ser um profeta. Amém. Então tinha que ter um profeta. E esse profeta foi o irmão Branham. Amém? Não tem como você esperar o anjo forte descer no futuro, irmão. Esse anjo forte é Apocalipse 10. Esse anjo forte é Cristo. E o irmão Branham diz no parágrafo 202 da mensagem, ao nascer do sol, que esse anjo forte, o poder vivificador, nos permite ver a sua vinda. Amém? Então vamos ser sinceros. O que o irmão Branham está falando no parágrafo 141 de perguntas e resposta 3 é que o tempo vai terminar só no novo céu e nova terra. Está se referindo ao tempo, a um outro tempo, não o tempo para os selos ser abertos, não o tempo da graça para os gentios. Isso é outra coisa. Então tem que ser sincero essas coisas. Mas as pessoas não são sinceras. Elas simplesmente, para ganhar terreno, elas mostram o parágrafo e lhe perguntam: você vai ficar com o que o irmão Branham diz ou não vai? Aí eu vou ficar com o que Branham diz. Mas se você vai ficar só com o que o irmão Branham diz, você tem também que ficar com o que ele diz no parágrafo 68 da mensagem Pôr-nos ao lado de Jesus. Eu creio que é o 68 ou é o 62, onde ele diz assim: eu não sou profeta, porque um profeta não atua da forma que eu sou. Então você tem que crer que ele não é profeta também. Amém? Então tem que ter revelação, porque isso é uma coisa que é dado e é uma pedra branca que só quem tem sabe o que é. É individual a revelação dos gentios. Então a mesma coisa é isso aqui. O parágrafo 250 da mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos. Essa versão é de Goiânia, da capa amarela. Que alguém diz: irmão Branham, haverá terminada a dispensação da graça quando você houver terminado de abrir os 7 selos? É muito parecido com a do parágrafo 141 de Perguntas e Resposta 3. Porque lá ele diz: o tempo não terminou. O tempo vai terminar só no novo céu e nova terra. Mas, gente, vamos ser sinceros: o tempo tem que terminar para os selos se revelar. E os selos não vão ser revelados no novo céu e nova terra. Vamos ser sinceros e vamos parar de enganar as pessoas. Porque tem pastores da mensagem que são aqueles que tapam a boca para evitar a pergunta. Eles: tá aqui, o irmão Branham disse isso aqui. Sim, irmão, o irmão Branham disse isso aqui, mas espera aí, o irmão Branham disse que o tempo só vai acabar no novo céu e nova terra. Mas vamos ser sinceros: os selos vão ser revelados só no novo céu e nova terra. Mas não tem ninguém que parece que se preocupe com isso. Ele simplesmente diz: vocês são falsos, isso é doutrina de demônio. O cordeiro não saiu do trono. Por que não saiu? Porque não saiu. Então, no parágrafo 57, primeiro selo, que o irmão Branham diz: há um mistério concernente ao primeiro cavalo. Não é um mistério concernente ao 7º selo.
Porque diz, o sétimo selo, o cordeiro só vai sair do trono quando for para revelar o sétimo selo. Aí eles dizem, o sétimo selo ainda não foi aberto. Não vamos teimar com isso aí. Vamos deixar o sétimo selo de lado e vamos para o parágrafo 57 do primeiro selo, que você vai ver, ele dizendo que o cordeiro sai do trono, irmão, antes de revelar o primeiro selo. Você não, mas aí vem a questão, você não pode confundir revelação dos selos com cumprimento dos selos. Não, mas vamos ser sinceros outra vez. Ele não sai do trono quando o primeiro selo é cumprido. Ele sai do trono antes de revelar. E se você for olhar, o primeiro selo ele já foi revelado e já foi cumprido. Ou não foi? Bom, já foi revelado porque todo mundo pensava que o primeiro selo era a pureza do Evangelho. E o irmão Brana revelou que é o diabo, o anticristo. Então já foi revelado. Tá, mas não foi cumprido. Bom, não foi cumprido ainda não, gente. O diabo ainda não cavalgou num cavalo branco, com apenas um arco. Não se cumpriu isto. O Papa não enganou lá atrás com apenas uma doutrina que era chamada obra dos Nicolaitas. O primeiro selo, irmão, está revelado e está cumprido. E o cordeiro não sai do trono, não é quando o sétimo é aberto, mas sai do trono antes de revelar o primeiro. Não tem saída. As pessoas deviam entender isso. Não tem saída. Ou você crê ou abandona a mensagem. Verdade. Primeiro selo, 57. No livro Os Sete Selos, está na página 114. E o parágrafo é o 57. Mas naquele tempo não foi revelado. Não foi mesmo. Naquele tempo não foi. João viu um cavalo branco e um sujeito montado nele, mas não foi revelado o que aquilo era. Não, mas naquele tempo. Não, hoje não foi. Não, naquele tempo. Vamos ser sinceros. O parágrafo está dizendo naquele tempo. Que tempo? No tempo de João, quando ele estava com a pena na mão e uma voz dizendo: escreve tudo o que tu vê. Então naquele tempo ele viu um cavalo correndo e um sujeito montado, e não foi revelado para ele o que aquilo era. Amém? Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, qual é os tempos bíblicos? É os tempos em que estavam escrevendo a Bíblia. Então, o ano 90, que eu creio que foi esse ano mais ou menos, ou 90 ou 100, que foi quando João estava na ilha de Patmos, eu creio, o ano 90 ou 100, esse era os tempos bíblicos. Amém? Amém? Então, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Agora ele diz: eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disto é? Há um mistério que acompanha este cavaleiro. Que mistério é este? Pergunte para João, que ele vai dizer: não sei, eu só sei que é um cavalo branco e um sujeito montado. Mombra diz: agora, o que era, eles não sabiam. João não sabia, Irineu não sabia, Policarpo não sabia. Mas o Mombra diz: mas é para ser revelado. Interessante que o Mombrana fala duas vezes, né? Ele era gago, ele não falou isso porque quis. Deus fez ele falar duas vezes. Ele diz: mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado. Duas vezes. Agora veja o que vem aqui. Depois do Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. Então isso aqui é uma coisa que não tem saída.
E então as pessoas se levantam e dizem: quem crê que o Cordeiro saiu do trono está numa doutrina de demônio. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está falando? As pessoas não vão para o inferno, não é nem por rejeitar, é por rejeitar e perseguir. Chamar de doutrina de demônio para uma coisa que é sério. A saída do Cordeiro do trono é uma coisa séria. Porque o Cordeiro sai do trono, irmãos, e manifesta em outra coisa. Ele não sai do trono e fica à toa, não. Ele sai do trono e manifesta em outro ministério. Ele manifesta como filho do homem. Amém. Ah, mas filho do homem era só Jesus na Judéia. O Mombrana não disse só isso. O Mombrana disse: foi Jesus na Judéia, durante as 7 eras foi filho de Deus, mas agora, antes do rapto, no entremeio, ele manifesta como filho do homem em um profeta. 221 ao parágrafo da mensagem, provando sua palavra. Então, essas coisas que a gente vê, que eu acho que devia as pessoas se calarem e dizer assim: olha, eu não entendo, mas eu fico calado. Amém? Então, aqui, pergunta e resposta sobre os selos, 250. Parágrafo 250 e a pergunta é a 40. Irmão Branco, haverá terminada a dispensação da graça quando você houver terminado de abrir os 7 selos? Veja a resposta do irmão Branco. Ele disse: oxalá que não. Você sabe o que dizer a palavra oxalá? É a mesma coisa que dizia tomara que não. Tomara que não. Eu espero que não. Eu queria que não. Mas na mensagem Almas Encarceradas, ele disse: irmão, será que não é isto? Será que esta é a mensagem do 7º anjo? Ele diz: se for, se esta mensagem for aquela que está prometida em Apocalipse 10, verso 7, se você ver, para chegar no 7º, tem que passar por outros versículos. Para chegar no 7º, tem que ter passado pelo 6º versículo, tem que ter passado pelo 5º versículo, tem que ter passado pelo 4º versículo. E você sabe qual é o 4º versículo? Ora, irmãos, Apocalipse 10 é coisa séria. Amém? Amém. O reino de Deus não está ali ou acolá, está dentro de vós. E quando está dentro de vós, talvez você não saiba nem explicar o que aquilo é. Mas a questão é que o reino de Deus não está numa denominação. E as pessoas querem que você deixe isto e aceite o que a denominação deles dizem. Mas o reino de Deus não está dentro de você. E se está dentro de você, só você vai entender essas coisas. É uma pedra branca que é dada, que só quem tem sabe. É uma revelação individual. Amém? Amém. Então, o versículo 1 de Apocalipse 10 diz: e vi outro anjo forte que descia do céu. Tem um anjo forte descendo do céu no versículo 1 de Apocalipse 10. Você diz: não, o versículo 7, Apocalipse 10, 7 já se cumpriu, mas Apocalipse 10, 1 não se cumpriu. Bom, se o 1 não cumpriu, o 7º também não. Qual é o 7º? O 7 é os dias da voz de quem? Do irmão Branco, que é o 7º anjo. Mas esse 7º anjo não podia alçar sua voz sem que antes esse anjo forte descesse do céu trazendo esse alarido. Porque Paulo é bem claro quando diz primeiro ou segundo Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido. Amém.
E ele diz: o alarido já está tocando, mas o mesmo Senhor ainda não desceu. Dá para entender? Não dá para entender. Mas no parágrafo 142 da mensagem com a atração da montanha, o Montbran diz: o que aconteceu lá no Monte Pôr do Sol foi Apocalipse 10, de 1, não o sétimo versículo só, mas do versículo 1 ao 7, um anjo forte descendo com o alarido. Então, o versículo 1 é um outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. O versículo 2 diz: e tinha na mão um livrinho aberto. Então, para você chegar no 7º versículo, você tem que passar pelo 2, e no 2 o livro já estava aberto. Se o livro já está aberto no 2, imagine no 7º. Amém? Amém. Veja bem. Bom, o versículo 3, irmão: o anjo clama com grande voz, como quando brama um leão, e não mais como cordeiro. No versículo 3 ele já é leão. No versículo 4, os 7 trovões ecoam as vozes. Amém? Amém. No versículo 5, o anjo forte levanta a mão ao céu. E no versículo 6, ele jura pelo que vive, que o tempo não é mais. E no 7º, o irmão Branham lança sua voz. No 7º é quando o irmão Branham fala. Quando o irmão Branham fala, o cordeiro já saiu do trono, irmãos. Porque o cordeiro sai do trono antes de revelar o primeiro selo. Aí você diz: não, mas o irmão Branham começou a falar desde 1933, quando ele ainda era um jovem rapaz, lá atrás. Lá ele estava cumprindo, irmãos, Malaquias 4. Mas em 63 para frente, ele estava cumprindo Apocalipse 10, 7. Tem gente que fica com o irmão Branham só como Elias de Malaquias 4 e não entende que o irmão Branham está lá na frente em Apocalipse 10, 7 como o 7º anjo. Amém. Então, uma coisa mais séria que se possa pensar, e as pessoas não captam. E não captam por quê? Por causa das suas denominações, suas religiões. Eles dizem: não, na mensagem não existe denominação. Na mensagem não existe mesmo. No livrinho, aqui ó. Mas eles não estão aqui. Eles saíram daqui e cada um seguiu um homem. Vamos ser sinceros. Cada um seguiu um homem. E deixaram os livrinhos de lá. Aí quando eles pegam o livrinho, eles pregam. Mas eles têm que fazer esse livrinho aqui falar do jeito que aquele homem ali fala. Porque se a gente falar alguma coisa que esse livrinho diz e não encaixar com o que o homem deles fala, eles dizem: é doutrina de demônio. Essa é a razão. É aquela história da mulher que todo dia olhava pela vidraça dela e via as roupas da vizinha tudo suja. E ela dizia: mas que mulher porca, não sabe lavar as roupas. Até que um dia ela lavou a vidraça dela, ela viu que o que estava sujo era a vidraça dela. Então eles dizem: essa doutrina aí é de demônio. Eles dizem: vocês saíram da mensagem. Mas um dia eles vão perceber que foi eles quem saíram para seguir um homem. Eu vou falar com todo respeito aqui. E assim estão seguindo os seus homens. E eles não podem pregar o que a mensagem diz no púlpito desses homens, e nem nenhuma igreja que pertence ao ministério desses homens. Porque se eles pregarem, vai ser expulso. Ora, não vai ser expulso? Claro que vai. Ou então tem que se submeter àquele homem. Vamos ser sinceros, irmãos. As pessoas têm feito isso na mensagem. Mas se todo mundo parasse com isso e voltasse para a mensagem,
Não é aquela coisa. Quando eu leio a mensagem aqui, a razão por que eu prego aqui, o que eu quero pregar, vocês sabem que nós temos amigos lá fora. Nós temos amigos até que creem no milênio, tendo a guerra de Gog e Magog do outro lado e a guerra do Armagedon agora. Nós temos amigos que creem no novo nome branco, que são amigos que nós amamos. Mas mesmo assim eu subo nesse púlpito e prego aquilo que o Espírito Santo dá. E eu tenho certeza que muitos deles às vezes ouvem a minha mensagem na internet e eles dizem: irmão Rubson não está pregando igual a nós. E eu amo eles e não sou contra eles pregar o que eles pregam, mas eu não sou submisso a eles. Nós somos amigos, mas nesse púlpito aqui eu não estou subordinado aos meus amigos. Nós não estamos subordinados a nenhum amigo. Daqui uns dias nós vamos ter um grande pastor da mensagem aqui, que vai vir para pregar aqui. Nós vamos ter um pastor de Parauapebas aqui. Mas nós não estamos subordinados a eles. Nós aceitamos ele vir aqui e pregar uma boa mensagem, como você ouviu hoje de manhã. Mas não que o irmão Rubens, agora o irmão Rubens ouviu um pastor da primeira e segunda etapa, agora ele não vai mais pregar a terceira etapa, ele vai se subordinar. Não. Amizade fora a parte. Somos amigos, somos companheiros. Sou capaz de evangelizar junto, sou capaz de dar as mãos em companheirismo, mas na hora de eu subir nesse púlpito aqui, vai ser pregado o que a mensagem diz. Amém? Amém? Bem, assim eu não concluo o que eu quero dizer aqui. 250 disseram: haverá terminado a dispensação da graça quando você houver terminado de abrir os selos? Ele diz: você pode prestar atenção que o irmão Branco não responde essa pergunta. E você pode prestar atenção que ele sempre foge da pergunta. E no parágrafo 141 de pergunta resposta 3, ele foge mais uma vez da pergunta. Ele diz: não, o tempo só vai acabar no novo céu e nova terra. Irmão, se o tempo só vai acabar no novo céu e nova terra, e se esse tempo estivesse se referindo ao tempo da abertura dos selos, então os selos só vão ser abertos no novo céu e nova terra. Então está bem claro que o irmão Brana fugia da pergunta, porque aquilo ele sabia que a coisa era séria. Ele sabia que o povo era bebê pentecostal e não podia ouvir uma mensagem como esta aqui. Olha, o tempo da graça terminou. Ia morrer tudinho. Ia correr nego para tudo quanto é lojinha denominacional. Então, ele tinha que deixar o povo no mesmo tempo da mensagem, pelo menos sentir um gosto da mensagem. Mas, nesse tempo que estamos vivendo, 40 e tantos anos depois, se não tiver ninguém maduro para aguentar o poder da mensagem, então não amadurece mais nunca. Tem que ter alguém maduro, tem que ter alguém forte, tem que ter alguém preparado. Ele diz: oxalá que não. Não, amigos, não deixe que isso entre em sua mente. Você siga como sempre, cultive as batatas e siga fiel na igreja, de maneira que, se o rapto suceder amanhã pela manhã, você seja encontrado fazendo o que deve estar fazendo. Agora, esse parágrafo aqui, os ministros simplesmente leem e dizem assim: tá vendo? O irmão Brano está dizendo que não acabou. E não é isso. Ele não está dizendo que não acabou. Ele está dizendo: se eu soubesse que o rapto vinha amanhã, ou se eu soubesse que o rapto vinha nessa tarde, eu continuaria cultivando as batatas. O que o irmão Brano está dizendo aqui? A mesma coisa de estar dizendo, irmão: olha, se o tempo acabou, irmão, continue evangelizando, continue sentando o tijolo, continue plantando as batatas. Porque o erro não é crer que o tempo acabou. O erro é dizer assim: já que o tempo acabou, não vou mais fazer nada. E é isso que o parágrafo está dizendo aqui. Ele está dizendo: se o rapto sucedesse
amanhã pela manhã você seria encontrado fazendo o que deve estar fazendo. Agora presta atenção: se o rapto fosse acontecer amanhã pela manhã, você tinha que continuar fazendo o que devia fazer? Imagine se o tempo acabou. Não foi nem o rapto, mas o tempo. E ele vem e diz: ainda que fosse o rapto, quanto mais o tempo. Não se pode pegar esse parágrafo aqui e tentar colocar como defesa, porque não é isso que o irmão Branco está falando. É a mesma coisa que está dizendo: se o tempo tiver acabado, continue plantando as batatas. Amém. Se o tempo tiver acabado, continue sentando o tijolo. Agora, eu quero ir para o parágrafo 170 da mesma mensagem para você ver. O irmão Branco vai mostrar que João Batista sabia que Jesus já tinha vindo, e mesmo assim ele continuou. 170. O Branco diz: um dia João estava pregando e de repente disse: sim, ele está agora mesmo de pé em vosso meio. Jesus já estava lá. Ele estava seguro de que ele era o precursor. Ele tinha certeza que ele, João, era o precursor do Messias. Ele sabia quem era, por isso lhe podia cantar claro. Disse: agora não comece a tremer, continuem como sempre. A mesma coisa que o irmão Branco disse no parágrafo 250. O tempo acabou quando os seres foram revelados. Não pense assim. Continue como sempre. Continue plantando as batatas. Se você é empregado, continue no seu emprego. Se você é fazendeiro, continue no seu. E se o tempo tiver acabado? Isso não é negócio seu. Que acabou, acabou. Mas isso não lhe pertence saber. Fique calmo, continue. Se você soubesse que o rapto vinha amanhã, mas eu tenho certeza que o rapto é amanhã de manhã, por que eu ainda vou para Yamada? Alguém me disse que o rapto, uma revelação veio do céu, e o anjo me disse: o rapto é amanhã 9 horas da manhã. Eu tenho que estar na Yamada 8. Eu visto o uniforme, coloco o meu crachá, pego a minha moto, lá vai eu para Yamada. Mas o rapto vai ser 9 horas, porque está indo para Yamada. Vou continuar fazendo o que estou fazendo. O tempo acabou, não pense assim. Mesmo que tenha acabado, não pense assim. Continue plantando as batatas. Amém. Por isso é que eu vou para a rua ganhar alma. Por isso eu continuo crendo na cura divina. Porque eu sei que o tempo tem terminado, irmãos. Qualquer crente na sua mente normal sabe que o tempo tem acabado. É só você olhar na televisão, nesses jornais, e você vai ver que o tempo tem acabado. Você vai ver a população em pânico, em caos. Você vai ver eles botando fogo uns nos outros no meio da rua. Você vai ver isso. Você vai ver que eles já chegaram ao ponto em quem é sujo seja mais sujo ainda, e quem é santo procure ser mais santo ainda. Mas o que o irmão Branco diz não é que você se desespere, mas que você se acalme e continue fazendo o que está fazendo. Essa é a resposta. Ora, João Batista, vamos falar dele. João Batista era um tipo de Jesus, do irmão Branco. Ele era precursor da primeira vinda, o irmão Branco era precursor da segunda vinda. Agora não comece. E ele disse para os seus discípulos: ele, o Messias, já está no meio de vós. Mas não fiquem desesperados, não fiquem correndo daqui para acolá. Continue como sempre. Vocês, soldados, obedeçam os seus líderes. Era o que João dizia, mesmo sabendo que o Messias já tinha vindo, mesmo sabendo que Jesus já estava na terra. Se tem feito mal, recebam isso. Que devemos fazer? O povo perguntava a João Batista. Devemos deixar de fazer o que estamos fazendo? E é a mesma coisa que acontece hoje.
Os crentes da mensagem: se o tempo acabou, então por que ainda estamos aqui? Se o tempo acabou, por que ainda estamos evangelizando? E aqueles que são contra essa doutrina aproveitam isso para atacar. Se o tempo acabou, o que vocês estão fazendo? Por que ainda estão pregando? Mas João Batista foi do mesmo jeito. Ele dizia: continue assim como estão, sigam adiante. Se estão colhendo batatas, sigam adiante com as batatas. Vocês, soldados, não provoquem problemas. Todos continuem assim como estão, obedecendo a seus amos. Alguém perguntava a João Batista: Rabi, que devemos nós fazer? Ele respondia: continue adiante, porém há um em vosso meio que vós não conheceis. Continue, mas isso está acontecendo. Continue, mas o tempo tem terminado. Continue, mas o cordeiro já saiu do trono. E por que saiu? Ora, porque se não tivesse saído, nem o primeiro selo teria sido aberto. Amém? Amém. Continue adiante. Porém há um em vosso meio que vós não conheceis. Ele conhecia bem a hora de sua mensagem, diz o Mombrano. João Batista conhecia bem a hora de sua mensagem. Mombrano pegou a mensagem titulada Reconhecendo seu dia e sua mensagem. O problema é que as pessoas não reconhecem a hora de sua mensagem. Ele conhecia bem a hora de sua mensagem e sabia que a ele cabia introduzir a ele pessoa. João sabia que ele estava presente. Há um em vosso meio, a quem vós não podeis ver. Estão sucedendo coisas que vocês não conheceis. Algo vai suceder. Ele estará aqui e eu lhe conhecerei. Então um dia ele diz: eis ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu tempo tem chegado ao seu fim. João Batista, quando o Messias chegou, o tempo de João acabou. Amém? Eu tenho introduzido e agora devo diminuir e desaparecer da cena. Ele continuará a obra daqui por diante. Dentro de poucos estaremos no milênio. O tempo está à mão, diz o Mombrano. Agora o Mombrano está falando dele, não está mais falando de João Batista. Porque João Batista não ia dizer dentro de pouco tempo estaremos no milênio, porque João Batista estava vivendo há 2000 anos atrás. Mas quem está dizendo ele está aqui, em pouco tempo estaremos no milênio, é o Mombrano. Verdade. Aqui, dentro de pouco estaremos no milênio. O tempo está à mão. Falta pouco. O que falta para o milênio? Apenas alguém que tem que ser tirado do meio. A noiva, ela é raptada, ela é tirada, e então a tribulação cai na terra e vem o Armagedon, e estamos no milênio. Então ali estava Jesus. Agora João havia dito: ele sim vai lhes falar duro e vai separar o trigo da palha, vai queimar a palha e limpar a sua eira, porque a sua paz está em sua mão. Porém, como foi ele? Foi um homem de poucas estatura, e os demais já o tinham imaginado. Ele terá uma lança que será de 1 quilômetro de comprimento. Ele estará aqui na Palestina sobre uma destas nuvens brancas. Tomará todos os romanos e os lançará no inferno, e assim seguirá até acabar com eles. E em verdade o tinham calculado. Porém, como foi? Veio um cordeirinho movendo-se entre as gentes, manso e humilde, que se deixava empurrar para lá e para cá. Amém? Amém. Então, irmãos, é isso que a gente vê, que a gente enxerga, né? Que as pessoas não percebem a hora que estão vivendo. Então, nós cremos no Mombrano. Mas quando o Mombrano diz: eu não sou profeta, você crê?
Parágrafo 389 da mensagem, pergunta e resposta 12. Você crê naquilo? Ele diz: o pequeno William botou meu nome dentro daquela última bola. Ele fez 4 das 7 eras, e na última ele não botou Brana, ele botou Elias. O menino foi lá e escreveu Mão Brana. Ele diz: porém eu não creio que eu sou aquele homem. Você vai crer nisso? Eu não creio nesse parágrafo. Amém? Eu não creio quando o Mão Brana diz que ele não é o homem, porque eu continuo crendo que ele é o 7º anjo. Agora, mas então por que ele disse que não é? Porque ele era humilde, ele não era um debochador, ele não era um gabola como muitos que tem por aí, que diz eu sou isso, eu sou o homem, eu sou o tal. Não, esse não, William Brana não. William Brana dizia eu não sou e era. Muitos hoje dizem eu sou e não é. Amém? Não são essas coisas. Vamos falar com Deus. Nosso Pai Celestial, grandioso Deus de misericórdia, nós só te pedimos que tu, Pai, estenda tuas mãos e revele às pessoas nesta mensagem, que eles possam, Senhor, compreender. O ministério de Bragança não tem nenhum compromisso com ninguém, não somos presos a nada. Nós pregamos aqui o que o Espírito Santo quer que fale. Nós não estamos presos a nada. Quem quiser ser nosso amigo, seja. Mas quando subimos neste púlpito, Senhor, é tu quem fala, Pai. Nós amamos a todo mundo, Senhor. Nós aceitamos qualquer ministro neste púlpito, desde que ele fale a verdade. Se um padre subir aqui e pregar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, nós vamos saltar de alegria e glorificar a Deus. Mas na hora que ele disser que Maria é intercessora, nós bota ele para baixo desse púlpito. Qualquer um, Pai, este púlpito é para ser pregado somente a tua palavra. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, qualquer pessoa é bem-vinda neste lugar, desde que pregue a tua palavra. É a nossa oração. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos leve em paz nos nossos lares.